E aí, pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui, André, direto dessa vez, não de Genebra. Já faz um tempinho que eu não posto no canal. E eu queria fazer esse vídeo num estilo mais de vlog, um estilo mais de comentar o meu dia a dia. Então, esse vídeo é sobre a vida na Indonésia. Então, para quem não sabe, eu passei cerca de 9 anos na Suíça. Foram 7 anos em Genebra, 2 anos na pequena cidade de Sion, no cantão do Valais. E desde 2024 eu estou morando na Indonésia. Primeira pergunta que muita gente vai falar, que muita gente vai me lançar é por que que eu estou morando na Indonésia? Qual é a razão? Não é por questão de curiosidade, não é uma questão de eu quis visitar Bali, quero conhecer a cultura, não, é uma questão de relacionamento, uma questão de amor, né? Uma questão que me trouxe até aqui porque eu me casei com uma cidadã indonésia, minha mulher, que se chama Herdiane. Então, por uma questão de, digamos, em 2018, 2017, aliás, 2016, quando eu estava fazendo o meu mestrado, então eu digo que é uma das coisas que eu trouxe da Suíça, que eu levo da Suíça, do tempo que eu passei na Suíça para minha vida, foi criar uma família, né? Criar uma unidade familiar. Foi que eu conheci a minha então namorada, que a gente tinha começado a namorar, e hoje esposa, que é a Diane, que é, nós estamos muito bem até agora, obrigado, né? Já são quase 10 anos juntos. Então, depois desse tempo todo em que nós moramos na Suíça, nós tínhamos a opção de ou ir para o Brasil, ou para um terceiro país, ou para a Indonésia. Foi uma escolha assim, não foi uma escolha difícil para a gente. Não que eu não quisesse para o Brasil, não que eu não quisesse levar ela para o Brasil, e minhas crianças também. Eu acho que até comparado com a Indonésia, o Brasil tem algumas coisas que valem mais a pena e outras coisas que valem mais a pena aqui, né? Qualquer dia eu explico um pouco dessas coisas, mas eu acho que, especialmente, nós passamos muito tempo, somente nós dois, cuidando das crianças na Suíça, com muito pouca ajuda. Não tinha amigos, a gente de vez em quando contratava uma pessoa para ajudar a gente a fazer a limpeza, mas era muito trabalho para duas pessoas trabalhando. Eu trabalhava e ela trabalhava também, né? E aí no Brasil, a expectativa seria de que eu trabalhasse 100%, né, no tempo integral, e ela ficaria em casa cuidando das crianças, tentaria algum trabalho remoto, ou depois de aprender o português de algum tempo, ela também poderia trabalhar, né, no Brasil. Mas eu acho que o Brasil, comparativamente à Indonésia, existe um trabalho mental assim muito mais de eu teria que preparar ela muito mais do que ela teve que me preparar para a Indonésia. Isso é uma coisa que eu posso explicar algum outro dia. Mas o título desse vídeo, né, que eu falei que é um vlog, é como é a vida na Indonésia. Então, quando a gente fala da Indonésia para o brasileiro, são imagens mentais que vêm rapidamente ao centro da questão, né? Primeiro é Bali, todo mundo conhece Bali. Conhece não, sabe um pouco de Bali, né? Que tem muito surfista que falam que é um lugar muito legal, que é um lugar muito legal. É aquele filme que eu acho que é Comer, Beber, Rezar, alguma coisa assim, que acho que ela passou em Bali. Bali é um lugar que eu nunca fui, mas eu tenho a impressão de que ele é como se fosse uma espécie de Rio de Janeiro da Indonésia. E aí tem muita gente que confunde Bali com a Indonésia inteira. A segunda coisa que muita gente tem impressão sobre a Indonésia foi a questão dos brasileiros que foram condenados. Né, no passado recente, a Indonésia ela tem uma política antidrogas muito estrita, né, muito forte. De tipo, isso pode dar uma pena capital. E foi o que aconteceu, né, que são brasileiros que, acho que por meio até de Bali, tentaram trazer substâncias entorpecentes aqui para o país, ficaram presos algum tempo e depois, apesar dos pedidos da diplomacia brasileira,
eles tiveram sua vida ceifada. Então a gente tem uma impressão, era até um pouco negativa sobre a Indonésia, com relação a isso. Existe uma quarta, aliás, uma terceira versão sobre o que os brasileiros pensam na Indonésia, que é o caso da, acho que era a Juliana, o nome da jovem brasileira que veio fazer uma, uma trilha no monte aqui, né? Eu acho que na ilha de Java até, Monte Rinjani, e infelizmente ela caiu no meio da trilha e ela veio a óbito. Então, foi um caso que gerou muita repercussão no Brasil e um pouco na Indonésia. Para ser sincero, eu não acompanho muito a televisão aqui na Indonésia. Aliás, é até uma questão generacional, né? Então, eu não sei muito o que passava na televisão sobre a Indonésia, sobre esse caso, mas eu sei que tem familiares aqui, né, da minha mulher, amigos, que ficaram até surpresos, mas falaram que é uma questão de ter que melhorar a estrutura, né? Então, mas em geral, o brasileiro sabe muito pouco sobre a Indonésia, sobre o Sudeste Asiático. A gente sabe até um pouco sobre o Japão, Austrália, né? Mas são países que são do Sudeste Asiático, da Ásia do Sul, da África, e ilhas, em geral, o Brasil não sabe quase nada sobre isso. Então, no futuro, eu pretendo continuar o meu canal, para falar um pouco mais sobre a Indonésia, né? E aqui é só uma pequena introdução, né? A Indonésia é um país que é um arquipélago, praticamente. Praticamente não, ele tem mais de 1.200 ilhas, né? E uma boa parte dessas ilhas ela é povoada. Você tem as ilhas de Kalimantan, você tem a ilha de Sumatra, Bornéu e Java, que são as maiores ilhas, e tem algumas regiões, acho que se não me engano, tem Papua, ilha de Papua, que é metade da Indonésia, metade da Papua Nova Guiné. Você tem ilhas em Flores, que era uma região que tinha muitos portugueses antes. Você tem ilhas de Riau, que são perto de Singapura, né? Então, a Indonésia é um país culturalmente muito rico. É um país muito interessante e eu diria que é um país sim, bem parecido com o Brasil. Ele é um país religioso, no sentido de que as pessoas, em geral, elas seguem religião no dia a dia mais do que os brasileiros, mas eles não são fanáticos. Me lembra muito o Brasil de algumas décadas atrás, com relação à religiosidade. Né? Faz parte do dia a dia deles, eles têm orgulho, mas também porque a cultura deles está muito vinculada à religião, né? E pelo fato de que é um país em que existem religiões, assim como demarcações muito fortes. Então, a maioria dos indonésios, eles são muçulmanos. Depois, acho que os muçulmanos, eles são entre 85% a 90%. Depois vem os cristãos e também tem os hinduístas e budistas, né? E, mas como que é viver aqui na Indonésia, né? A primeira coisa que eu tenho que falar, aliás, quarta ou quinta coisa que eu tenho que falar, é que a Indonésia não é Bali, né? Bali é uma região na Indonésia de maioria budista, em que você tem uma cultura especial, uma cultura típica de Bali. Como eu disse, são muitas culturas. Tem colegas que vivem em outras ilhas que têm uma cultura bem diferente. E basicamente você tem tribos, né? E as tribos elas também têm existe um projeto de identidade indonésia, que tem uma língua geral indonésia, mas as pessoas também têm muito orgulho de fazer parte de tribos. Então tem a tribo dos javaneses, a tribo dos sundaneses, a tribo dos madureses, a tribo dos batávios, como eles se chamam, né? Dos Batak. Então, são várias tribos diferentes que têm culturas bem diferentes. Então, quando você vem para a Indonésia, você não pode mistificar o país como se fosse uma bala inteira, né?
Se você for para a região de Jakarta, você tem uma tribo que é resultado de um projeto de miscigenação de várias tribos e estrangeiros na região de Jakarta. Mas na Indonésia tem a cidade, na ilha de Java você tem Jakarta, você tem Malang, você tem Banten, você tem Surabaya, que é onde eu moro. Você tem várias cidades diferentes, né? Cada uma com uma cultura diferente, com uma culinária diferente. Tem as mesmas influências, tem a mesma língua geral, mas eles têm os dialetos próprios, né? Inclusive, eu queria falar que não sei se vocês já ouviram falar de um conto que se chama O Homem que Sabia Falar Javanês, que eu acho que ele é do século retrasado, né, do final dos anos 1800, ou começo dos anos 1900, de quando a Indonésia não era um país ainda, né? Ainda estava sob o jugo da Holanda, dos Países Baixos, né? Que era sobre ter um emissário, se não me engano, de Portugal ou do Brasil, na ilha de Java que pudesse falar javanês. Aí um cara falou, inventou que sabia falar javanês, né? Então, javanês é a língua da minha esposa. Então, se eu aprendesse a língua, eu seria o homem que sabe falar javanês. Eu sei algumas línguas, algumas palavras dessa língua, algumas expressões, mas eu não sei falar japonês, né? Então, é um país, assim, enorme, culturalmente muito rico, uma culinária muito típica, muito rica também, né? Então, viver na Indonésia é basicamente muito parecido com o Brasil. A exceção de que é um pouco mais religioso, a cultura tem um pouco mais de demarcação, mas eles são igualmente tranquilos, igual os brasileiros. Ele é menos perigoso do que o Brasil, no sentido de que tem menos taxas de roubo, de homicídio. Mas tem outras questões que eu posso falar também depois, com relação à infraestrutura, que no Brasil é melhor, os transportes, a questão da Constituição, né, de democracia, que são coisas que eu algum dia eu posso falar. Mas, basicamente, é isso. Essa é a ideia de que viver na Indonésia já faz vai fazer 2 anos que eu vivo aqui. Eu, inicialmente, como muitos brasileiros, eu tinha um certo preconceito. Não um preconceito negativo. Eu tinha uma imagem preconcebida do que era viver na Indonésia. E essa imagem era uma questão um pouco de receio também, né? De como eu iria ser julgado como um estrangeiro na Indonésia, né? De como eu iria ser visto. Mas a recepção que eu tive aqui foi muito boa. Aliás, inclusive, é até interessante de que eu, como um dos poucos estrangeiros ocidentais, que eles acham que eu sou ocidental, que eles acham que eu sou ou australiano ou americano, eu tenho um tratamento assim bem diferente aqui em Surabaya, que muita gente nunca viu um estrangeiro na vida. Então, para terminar esse vídeo, eu acho, para compartilhar essa história de que aonde eu vou aqui em Surabaya, sempre tem alguém me olhando, invariavelmente tem alguém tentando tirar foto de mim, né? Como se eu fosse uma. Eles nunca me viram, nunca viram uma pessoa como eu, a não ser na televisão. E eu acho assim, bem interessante de que essa, essa ideia de receber um estrangeiro dessa forma, né? Mas então, nesse 1 ano e meio, eu acho que foi um balanço muito positivo. Eu tô muito feliz. Eu aprendi a entender a cultura, a culinária, e isso me deixou bem mais tranquilo com relação ao país. Eu tenho minhas reservas, né? Mas de vez em quando eu ainda penso em voltar para o Brasil. É uma das questões que me faz não querer voltar para o Brasil é a questão da segurança, mas eu gosto bastante da Indonésia, ainda assim, né? Eu acho que é um país que tem muito futuro pela frente, está crescendo mais do que o Brasil. Daqui a alguns anos talvez passe o Brasil na questão econômica, né? Mas é um país muito legal. Eu queria aproveitar o ensejo final desse vídeo para perguntar se você tem alguma questão sobre a Indonésia, sobre a minha trajetória, né? Sobre como é viver em Surabaya, né? Fique à vontade. E se você gostou desse vídeo, se quiser mais vídeos nesse estilo vlog, no estilo de fala do dia a dia da minha vida, assim, meio sem edição nenhuma, fique à vontade para comentar, para falar nesse vídeo, né? Curte, compartilha, se você curtiu mesmo.
Mas é isso aí. Então, no futuro, eu pretendo fazer mais vídeos como esse, tá bom? Abraço aqui, André. Esse cenário aqui, ele é o templo de Borobudur, onde eu estive lá, na minha lua de mel com a minha esposa, que fica perto de Jogjakarta, na região central de Java. É um templo que ele era um templo, se não me engano, o maior templo hinduísta ou budista do mundo, a confirmar, né? Eu confirmo depois nos comentários. Mas é uma região muito legal. Recomendo você a visitar.